E aí, pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma semana, estamos começando mais uma aula de zoologia. E aí, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Todo mundo acompanhando o conteúdo? Só lembrar vocês que hoje, às 16 horas, nós teremos um plantão de dúvidas. A mesma assinatura, a mesma senha que você usa para entrar aqui, vai estar lá esperando vocês, tá bom? Pode levar suas dúvidas e a gente vai tirar todas elas lá. O chat está aberto, qualquer pergunta você pode mandar aí para a gente, tá bom? Nós estamos no filo dos nematelmintos. Aliás, estamos terminando os plateumintos e começando o filo dos nematelmintos, tá bom? Acho que é isso, né? Não tem como mandar. Bom, vamos aos conteúdos. Primeira coisa, nós temos aquele cladograma. Então, tá aqui o assunto de hoje. São os plateumintos. Você vai encontrar esse assunto a partir da página 134, 135, 136. E aí, a gente começa com aquele cladograma, mas nem vai ser muito preciso hoje, porque a próxima folha aí do nosso PowerPoint, ele mostra a comparação entre esses filos aí. Lembrando você que é muito importante, quando você estiver estudando a zoologia ou a botânica, você comparar os filos. Então, você tem que comparar o filo que você está estudando com os filos anteriores. Porque aí, você vai percebendo quais são as características evolutivas que estão aparecendo nesses filos aí. Tá bom? Desculpem. Então, nós passamos aqui. Saímos dos poríferos, passamos pelos quinidários, entramos nos plateumintos e já estamos saindo dos plateumintos. Mas o que a gente compara nesses filos? Bom, as características são essas aqui. Eu não vou nem comentar o restante do painel, como eu sempre faço, porque na próxima folha eu fiz esse comparativo para vocês, para não faltar nada, para ter certeza que está tudo certinho. Né? Então, olha só. Comparando os filos, que nós já estudamos até agora. A gente saiu lá do porífero e chegou nos plateumintos. Então, quando a gente fala a expressão parazoário, ou quando você ler essa expressão parazoário num exercício qualquer, essa expressão, ela significa que o animal ele não tem tecidos embrionários, esse animal não tem órgãos, ele não tem sistemas. E o único conjunto, o único filo que atende a essas características é o filo dos poríferos. Então, aqui, quase sempre, quando aparecer esse termo, você já sabe que eu estou falando de porífero. Tá? Ele atende esses pré-requisitos. Sem tecidos embrionários. Alguns autores até determinam que eles têm um tecido permanente. Só que, na verdade, é sem tecidos embrionários, sem tecidos permanentes, sem órgãos, sem sistemas de órgãos. Tá? Inclusive também sem movimentos. O próximo termo, ele se contrapõe ao primeiro. Então, enterozoários são todos os outros filos, exceto quem? O porífero. Então, parazoário é o porífero e enterozoário, o que significa esse termo? Essa palavra aqui, esse radical aqui, entero, ele significa intestino. Só que não no conceito que nós temos hoje, intestino sendo um dos órgãos principais da digestão, mas sendo, naquele momento, um local onde recebia o alimento, onde tinha um local para digerir esse alimento. Então, enterozoário, a gente compreende que são os animais complexos. Eles já possuem órgãos, eles já possuem... Porque o primeiro órgão que aparece é a boca, e o primeiro conjunto de órgão que aparece é a boca com uma cavidade ou um tubo digestório. Por isso que a gente chama esses animais de enterozoários. E nesse conceito de enterozoário,
vão aparecer todos. Vão aparecer desde os quinidários até nós, que somos os cordados. Então, todos esses grupos de animais, eles são considerados enterozoários porque o primeiro sistema de órgão que aparece é o sistema digestório. Só que enterozoário entra os animais que têm sistema digestório, mas também vão entrar animais que têm sistema digestório, sistema excretor, sistema circulatório, sistema nervoso. Porque, na verdade, esse cladograma que a gente estuda, ele é, na verdade, as características que vão se acrescendo, vão surgindo. É característica, como eu digo, ela aparece como novidade evolutiva, mas depois ela é incorporada nos filos seguintes. Deixa de ser evolutiva, passa a ser uma característica elaborada. Bom, protostômio. Alguns autores utilizam o termo protostomados. Mesma coisa, tá? Então, eu posso falar que é protostômio, assim como eu posso falar que é protostomado. Mesma coisa. Então, quando a gente usa esse termo, a gente está falando que esse animal, ele tem boca, e a boca dele surge a partir do blastóporo. O que é blastóporo? Blastóporo é o blastóporo é uma cavidade que aparece no embrião, aparece lá na terceira figura embrionária, aparece lá na gástula. Na hora que você estiver estudando embriologia, você vai perceber isso. Tem lá a primeira figura, a mórula, segunda figura, a gástula, e a terceira figura é a gástula. E nessa figura embrionária, nós vamos ter um orifício que permite chegar ao arquêntero, e é esse orifício, lembra que arquêntero é o nosso intestino primitivo. Arquêntero. Percebeu que o radical aparece lá? Arquêntero. Então, esse orifício que permite chegar no intestino, nesse caso, quando aparecer essa expressão aqui, significa que esse animal, o arquêntero, o blastóporo, né, que chega nele, vai se transformar em boca. Você vai perceber que todos os invertebrados, com exceção dos equinodermos, todos eles serão protostômios ou protostomados. São dois termos que podem aparecer aí. Até agora, tudo certo? Tranquilo? Nós temos o próximo conceito, que é muito importante. A gente vai falar disso, né, ao longo do curso todinho. Deuterostomado é exatamente o contrário. Vai se contrapor ao protostômio. O deuterostômio é aquele onde o ânus aparece do blastóporo. Poderia dizer que o ânus aparece primeiro durante o processo evolutivo. Então, somente dois embriões vão ter o ânus surgindo do blastóporo. Os equinodermos e os cordados, que somos nós. Então, um dos fatos que faz com que os equinodermos sejam os animais invertebrados mais evoluídos é o fato deles serem deuterostomados ou deuterostômios. Tá bom? Histozoário. Lembra que quando você está estudando os tecidos, o nome da matéria é histologia? Histozoário é o animal que possui tecido, mas principalmente tecido embrionário. E você sabe que a partir dos 3 tecidos embrionários, nós temos a formulação, a origem de todos os outros tecidos que o animal vai ter. No nosso caso, a gente tem um tecido chamado epiderme, depois debaixo da epiderme nós temos a derme, que a derme já é um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é originado lá da mesoderme. Nós temos também um tecido muscular, temos um tecido ósseo que vai formar os ossos. Então, nós somos histozoários. Lembra, nesse caso aqui, o histozoário tanto significa que esse animal vai ter tecido embrionário, como ele vai ter, ou pode ter, um tecido permanente também. Tem uma pergunta? Vamos para essa perguntinha aqui.
Protostômio. A boca vem primeiro que o ânus, exatamente. Mesmo porque, alguém perguntou, se protostômio, a boca vem primeiro que o ânus. Exatamente. Mesmo porque alguns animais nem ânus têm ainda. Então, se o animal ele é protostômio ou protostomado, a boca vem primeiro. Por quê? Porque a boca vai vir de um orifício chamado blastóporo. Aí, se tiver ânus, o ânus vai surgir de um novo orifício que será formado no embrião. Tá bom? Então, toda vez que a palavra proto, ela significa antes. Tá bom? Vamos supor que você vai fazer uma festa quando acabar a pandemia, é claro, né? E essa festa, vamos supor que a renda vai ser para ajudar uma instituição de caridade lá, né? Você pode falar que a festa é pró-auxílio a fulano de tal. Tem mais uma pergunta ali. Deixa eu ver. Nós humanos somos deuterostômios ou alguém já colocou aqui, né? Nós somos deuterostômios ou deuterostomados, porque a boca, no nosso caso, ela vem depois do ânus. Inclusive, os cordados, nós humanos estamos dentro dos cordados. Inclusive, só tem dois grupos, dois filos que são deuterostômios. Os cordados e os equinodermos. Tá bom? Muito boa pergunta, tá? Tá, então a gente volta lá para o slide, porque você vai perceber que eu montei uma sequência ali que fica fácil de você lembrar. Quem estiver vendo a aula no celular pode printar depois. Então, olha só, quando a gente analisa esses grupos, a gente está analisando o fato desse animal ser parazoário, enterozoário, ou ele é protostômio ou ele é deuterostômio, tá bom? Histozoário, se ele tiver tecido acelomado. Gente, muito cuidado com esse conceito. Por quê? Porque nesse conceito, eu poderia dizer que o animal não tem celoma. Perfeito. Se ele não tem celoma, ele é acelomado. Só que o celoma é uma cavidade embrionária que é revestida por mesoderme. Então imagina esse copo aqui sendo uma cavidade, mas eu vou revestir esse copo aqui com mel, por exemplo. Então, para ser celoma, além da cavidade, é necessário que ela seja revestida. Nesse caso, revestida por mesoderme. Por que eu estou falando isso? Porque não aparece celoma nos poríferos, não aparece celoma nos quinidários e nem aparece celoma nos plateumintos. Então, tecnicamente, esses três grupos aqui seriam acelomados. Porém, só tem um grupo, só o grupo dos plateumintos, que tem celoma. Então, tecnicamente, quem poderia ter celoma são os plateumintos. Só que tem questões em que os autores colocam todos os três que eu falei juntos. Porífero, quinidário e plateuminto como acelomados. E já tem autor que coloca somente os plateumintos como acelomados. Por quê? Porque para ter celoma, você tem que ter mesoderme. E o único que tem mesoderme até agora são os plateumintos. Então, isso é uma dúvida que você vai carregar. Se na hora de marcar um X aparecer os três ao mesmo tempo, e não aparecer sozinho os plateumintos, você vai marcar esse item. Então, tecnicamente, quem é acelomado são os vermes plateumintos. Tá bom? Mas, como por não ter celoma, os outros dois também acabam entrando no mesmo pacote. Mas, tecnicamente, quem poderia ter o celoma e não tem, mesmo tendo mesoderme, são os plateumintos. Pseudocelomado também é um grupo só. Lembra, o que é o celoma? O celoma é uma cavidade embrionária que no futuro, quando esse embrião se transformar no animal, ele vai guardar órgãos viscerais ali dentro. Tá? Que a gente chama hoje de cavidade gastrovascular, onde a gente guarda fígado, pâncreas, onde a gente guarda rins. Essa cavidade gastrovascular já foi o nosso celoma. Então, para ser celoma, tem que ser revestido por mesoderme. Só que o celoma, ele tem dois locais. Ele tem um contato com o tubo digestório e tem um contato com o revestimento do animal. No caso dos pseudocelomados, o revestimento em contato com o intestino não tem. Então, ele tem metade do revestimento.
o celoma dele, o celoma não pode conter líquidos, e no caso dele contém. Então é por isso que a gente fala que é pseudocelomático. E a partir daí nós temos os animais celomados. Ó, só tem um animal, deixa eu retornar aqui, só tem um animal que é pseudocelomado. Esse animal chama-se nematelminto. A gente vai entrar nesse grupo hoje. Borinha. E, por último, os celomados são aqueles animais, o penúltimo, tem ainda simetria, que tem o celoma todo revestido, todo bonitinho. Quem serão eles? Anelídeos, artrópodes, os moluscos, os equinodermos e, por último, os cordados. Então, a partir do próximo grupo, a partir dos anelídeos, todos os animais serão celomados, tá bom? Simetria. A simetria é a forma como eu posso dividir um animal, deixando órgãos internos e externos semelhantes, separados. É o caso, a gente vai ter uma simetria que é bilateral, uma simetria que vai ser radial, tá bom? E no caso dos equinodermos, ela é pentarradial, acaba sendo radial também. Então aqui eu coloquei, quem é parazoário? Somente os poríferos. Perfeito. Quem é interozoário? Todos os demais filos, exceto quem? Os poríferos. Quem é protostômio? Todos, exceto equinodermos e cordados. Então, todos os filos. Na hora que você for ver uma questão que aparece protostômios, você vai responder todos. Começa lá em quinidário, que tem boca, é o primeiro protostômio, e vai chegar em todos, exceto equinodermos e cordados. Por quê? Porque equinodermos e cordados são euterostômios. Viu como ficou fácil aqui? O esquema que eu mostrei para você. Histozoário. Quem são os histozoários? Todos, exceto porífero. Acelomados. Acelomados, a gente vai ter... Olha o que eu coloquei para você aqui. Em vermelho, os plateumintos. Aquilo que eu falei para você. Se for pelo fato de não ter cavidade, eu poderia falar que todos. Porém, o único que poderia ter cavidade e tem o material de construção dessa cavidade são os plateumintos. Pseudocelomados. Somente um filo. Não tem como você errar essa questão. Só os nematelmintos são pseudocelomados. Animais celomados. De anelídeos até cordados. Tá bom? Passando por molusco. Alguns autores colocam anelídeo depois de artrópode. Mas, de qualquer forma, o molusco também entra nessa conta aqui. Tá? E a simetria? A simetria, o animal pode ser assimétrico. Quem? Porífero. Pode ser radial. A simetria, quem? No caso dos quinidários. E também no caso dos equinodermos. Lá são 5 raios. Então, lá ele é pentarradial. Tá bom? Ou bilateral. A maioria vai ser bilateral. Tá? Nós somos bilaterais. Quem mais é bilateral? Os plateumintos, nematelmintos e assim por diante. Dúvidas? Perguntas? Então, esse é o quadro completo comparativo até este momento. A gente vai fazer mais 2 ou 3 filos e depois a gente volta a fazer um quadro comparativo desse, tá? Com as novas características que vão surgindo. Tá, com isso a gente chega no filo nematelmintos. Esse filo, nematelmintos, eles são animais histozoários e triblásticos. Então, eles têm tecidos embrionários e eles têm os 3 tecidos. O equinoderma, o mesoderma e o endoderma. Eles são animais pseudocelomados. Olha como é que ficou fácil agora. Ou seja, eles têm uma cavidade interna, mas não é revestida ainda. São os únicos animais pseudocelomados. Eles têm simetria bilateral. Ou seja, a gente vai encontrar quantos tipos de simetria? Bilateral, radial ou assimétrico, ou sem simetria. Eles são protostômios. Olha o tanto que fica fácil. Eles têm boca e a boca surgiu a partir do blastóporo.
Alguns são parasitas de animais e plantas. Na espécie humana, são vários exemplos de parasitoses causadas por nematóides. E o que a gente estuda para o Enem e para esses vestibulares aqui da região centro-oeste são as parasitoses que são provocadas, são causadas por nematóides. A mais comum de todas é a ascaridíase. Cara, a ascaridíase, ela é uma doença, eu poderia dizer que 99% da população humana tem Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoide é o agente causador, a transmissão, água, alimentos e objetos contaminados. Deixa eu explicar isso aqui e você vai entender por que acontece isso. Então, primeiro, vamos imaginar num objeto bem simples que todo mundo aqui na sala tem. Eu tenho, todo mundo aí na sala também tem. Nossa sala virtual aqui. A caneta, e você vai entender por que esse objeto aqui é um dos objetos mais contaminados por Ascaris lumbricoides. Vou mostrar aqui o ovo do Ascaris. Isso aqui que você está vendo, ó, é um ovo, é uma fotomicroscopia. A gente foi lá no microscópico, conseguiu isolar um ovinho, alguém bateu a foto e ele foi colorido artificialmente. Ele é meio transparente. A gente não vê isso aqui. Né? Às vezes você está lá com... Você tem que estar com o olho muito bem treinado, analisando ali para você ver isso aqui. O ovo, ele tem uma casquinha que lembra chocolate derretido. Inclusive, a consistência dessa casquinha é exatamente aquilo. Se você pegar um chocolate meio derretendo para comer, a ponta dos seus dedos, aonde você tocar, você vai deixar uma impressão de chocolate ali. Então, imagina o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tá. Imagina o seguinte. O sujeito que trabalha na fábrica de caneta, ele não tem uma qualificação. É o que a gente chama de mão de obra desqualificada. É alguém que vai trabalhar e vai receber um treinamento básico para fazer uma coisa simples ali. É simples, mas é simples, cansativo e repetitivo. Então, o cara que se predispõe a fazer um trabalho desse, ele vai ficar perto de uma esteira, onde os canudinhos de caneta, esse canudinho transparente que a gente tem aqui de dentro, vai passando um canudinho transparente, o papel dele é pegar esse tubinho de tinta, encaixar aqui e pôr na esteira. Um outro sujeito vai pegar a caneta já com um tubinho de tinta, vai encaixar essa tampinha azul aqui e vai encaixar essa tampinha branca e põe na esteira. E lá na frente alguém vai pegar as canetas e contar de 1 até 20 e pôr na caixinha. Para você fazer um trabalho desse, você não precisa ser um engenheiro formado, você não precisa ser um arquiteto, um designer. Esse cara ele vai ser contratado como ensino médio completo e lá ele vai ficar 8 horas por dia fazendo esse trabalho repetitivo. Tá, a cada 2 horas eles desligam a esteira e esse sujeito pode tomar uma água, tudo e vai no banheiro. Se trabalha mais do que 20 pessoas nessa empresa, dificilmente esse banheiro vai ter tampa em cima do vaso. Então, se esse cara for no banheiro e for defecar, quando ele termina de defecar, que ele dá descarga, bolhas de água contendo, se esse cara, todos nós aqui temos Ascaris. Como é que a gente faz? A cada 6 meses, por exemplo, eu tomo uma medicação, vou no médico, faço um check-upzinho e tomo uma medicação para fazer o número de Ascaris meus diminuir. Agora, com o coronavírus e as pessoas lavando a mão várias vezes por dia, talvez nós também erradiquemos várias doenças, entre elas as ascaridíase, se esse hábito se conservar depois da epidemia. Então, aquele cara, depois que ele deu descarga, o banheiro inteiro está contaminado de ovos de Ascaris. Porque o ovo do Ascaris é tão leve, ele vai, na hora que a descarga se gira dentro do vaso e vai descendo, vai espirrar gotículas ali, que a gente não percebe, porque são muito pequenas, mas
A maçaneta da porta, tudo que é metal vai grudar aquele ovinho. Então, a maçaneta da porta, o que mais? Aquela alça do papel higiênico ali, o próprio papel higiênico também vai estar contaminado. Então, essa pessoa, a torneira, a alça da torneira, essa pessoa vai usar o papel, vai se limpar, e na hora que ela estiver saindo, que ela pôr a mão na maçaneta, ou que ela fechar a torneira, ela já está com a mão contaminada. Aí ela sai e vai pegar nos tubinhos de caneta, nas tampinhas de caneta, e você, quando vai comprar uma caneta, geralmente você abre aquela bolsinha que se pega as canetas para o necessaire, tira o dinheiro lá de dentro. Dinheiro é outra coisa extremamente contaminada. Mas você tira o dinheiro, você pega o troco, mais contaminado ainda, joga dentro e pega as canetas que o cara pôs a mão lá e joga dentro da sua bolsinha. Resultado, na hora que você está tenso ou tensa, você vai pegar essa caneta e vai morder nela. Eu conheço alunos que não têm essa parte da caneta mais. A pessoa vai roendo isso aqui com o dente na hora do nervoso. Ó, além disso, tudo que você come tocando as mãos, uma bolacha, por exemplo. Se alguém abrir um pacote de bolacha aí perto de você, nesse momento de oferecer uma, é lógico que você vai aceitar isso aí, né? Tá. Água contaminada. Cara, eu já mostrei aqui em algumas situações. Se você, por exemplo, não tem esgoto tratado, se você for tomar banho num rio aí qualquer, esse rio provavelmente ele estará contaminado por ácidos umbicóticos. Porque ele tem um revestimento de lipídio, tem uma gordurinha lá que só vai se soltar depois que passar pelo seu tubo digestório. Lá no intestino delgado é que vai acontecer a liberação da larva. Agora observe os sintomas. Fome de doce, tosse seca, obstrução intestinal ou diarreia. Tosse seca. O que tem a ver tosse com a questão do ascaris? Gente, na tosse seca é porque essa larva ela tem um agravante. Essa larva, quando ela chega no intestino, ela perfura o intestino. Antes dela se estabelecer no intestino, ela perfura o intestino. Vamos imaginar o tamanho. Imagina um cílio. Um cílio. Pega esse cílio e se você tiver um micrótomo aí, você vai dividir ele em 1000 pedaços. 1 milésimo de cílio. Ele é fininho, ele é mais fino do que uma linha de costura, muito mais fino que uma linha de costura. E aí, essa coisa finíssima é a larva do ascaris. Ela passa pelo intestino, ela cai no sangue, passa pelo fígado, fica no fígado durante algumas horas e recebe a melhor glicose que está disponível, está no fígado. Ela recebe essa glicose, ela aumenta algumas vezes de tamanho, ela cai na circulação e vai para o pulmão. Ela perfura os alvéolos de dentro para fora e ela fica no sistema respiratório e lá ela vai causar uma irritação, vai causar uma inflamação daquele tecido ali. E o nosso sistema circulatório, ele leva as larvas e elas vão se instalando nos alvéolos. Na hora que ela rompe o alvéolo, ela vai receber a mucosa que tem nos nossos brônquios, nos nossos bronquíolos, e é lógico, evidente, o nosso pulmão é limpinho. Toda vez que alguma sujeirinha, que qualquer tipo de resquício chegar ali, será embrulhado em muco e o nosso sistema respiratório vai promover a tosse, que é um mecanismo de expulsar impurezas dali. Por que tosse seca? Que normalmente você vai ter tosse, a gente chama de tosse produtiva, aquela tosse que produz catarro, quando você está com uma pneumonia, quando você está com alguma infecção pulmonar. Mas quando não tem nenhum agente desses, o que vai provocar o aumento do muco, né, uma bronquite, por exemplo, é uma irritação alérgica. Então, tem um fundo alérgico na história aí. Mas no caso do verme, isso vai subir, essa tosse vai trazer ele de volta aqui para a garganta e normalmente a gente engole. Até em reflexo, na hora que você está dormindo, você dá 2, 3 tosses, engole, e esse verme volta
e vai lá para o intestino novamente. É o que a gente chama de ciclo pulmonar. Então, durante esse ciclo pulmonar, vai acontecer esse acesso de tosse, e geralmente tosse seca. Tem muita gente que insiste com a tosse. Às vezes a pessoa insiste com aquela tosse. No caso da áspris, você pode ter o desprazer de ver aquela coisa saindo junto com um pouco de secreção. Crianças que têm muito áspris, às vezes ele tosse e espirra, e isso vai acabar saindo pelo nariz. Entendeu? Temos mais uma pergunta aqui, vamos lá fazer a leitura. Professor, isso tem a ver com ficar mordendo durante a noite? Acho que o nome é bruxismo. Exatamente. O bruxismo é um dos sintomas de quem tem áspris. Só que o bruxismo não é exclusivo de quem tem áspris. Pode ser sintoma de várias germinoses. Tem gente que range os dentes, literalmente fica mordendo ali sem ter nada. Tem gente que pode quebrar algum tipo de obturação, por exemplo. Tem gente que pode, inclusive, expelir esse verme durante a noite. Isso é normal, o bruxismo é um deles. Bom, meninos e meninas, vamos em frente com o nosso áspris aqui. Então, aqui, nós temos a medicação, o tratamento. O medicamento, ele custa menos de R$1 em algumas farmácias. Não tome medicamento sem orientação médica, porque esse medicamento o médico vai indicar de acordo com o seu perfil, de acordo com sua massa corporal, e às vezes, se você tomar ele sem uma orientação médica, você pode ter contraindicações, pode ter algumas contraindicações aí acontecendo, tá bom? Prevenção, saneamento básico, volto a frisar com vocês. Isso aqui não depende individualmente de nós, mas depende coletivamente de todos. Se ninguém pedir isso aqui, nenhum governo vai sair por aí cavando buraco para coletar esse esgoto doméstico e fazer um tratamento. Mas isso é fundamental. Fundamental. Você vai perceber que várias doenças vão aparecer como prevenção, o saneamento básico, que consiste em oferecer água tratada, aqui a gente oferece, basicamente para 100% da população, com muitos problemas, mas a gente oferece, e recolher o esgoto e tratar esse esgoto antes de devolver para o curso d'água. E esse é o grande problema. A gente não faz questão. Vários financiamentos já foram feitos por governos anteriores que, infelizmente, pegaram esse dinheiro e enfiaram no nariz, né? E nós estamos aqui sem saneamento básico. Higiene pessoal. O lavar as mãos, que é o conceito da OMS para prevenir coronavírus, também serve para prevenir várias outras doenças, e a pessoa deveria ter o hábito de tomar um banho por dia, pelo menos. Então, quem puder, tome mais de um, fique à vontade. E objetos. Você pode passar aquele álcool 70% nas suas canetas. Você pode passar esse álcool 70% no seu celular. Por quê? Porque quando você tem higiene com os objetos, você vai eliminar o ovo do áspris. O ovo dele tem uma composição de gordura, parece um chocolate derretendo, o álcool vai tirar ele. Então, cria esse hábito de limpar suas coisas, tudo que você põe na boca. Lógico que um talher, sua mãe vai estar lavando com detergente, também tira essa gordura. E com os alimentos. Então, cria o hábito, tudo que você vai comer, lava as mãos antes, é um hábito, ou passa um álcool gel antes, é um hábito muito salutar que a gente está ganhando, que toda situação nos dá algum aprendizado. Eu espero que esse aprendizado que a pandemia está trazendo para a gente, de melhorar a higiene com as mãos e usar mais cuidado com as coisas, também vai ajudar. Meninas, muito obrigado pela atenção de vocês. Nossa aulinha está acabando nos próximos 1 minuto e 50. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós estaremos hoje, às 16 horas, fazendo um plantão junto com o pessoal do primeiro ano, junto com o pessoal do segundo ano também. E vocês são muito bem-vindos lá, tá? Pode levar suas perguntas de genética, de botânica, suas dúvidas em geral para a gente tirar. No mais, um joinha para todo mundo aí.
Obrigado, até lá.